E é no sono principal, naquele sono profundo. Então, a pessoa que está dormindo mal, o maior risco de acúmulo de proteínas inadequadas, e aí bate diretamente com a fisiopatologia, acontece. A gente tem estudado isso cada vez mais e entendido a melhor relação, tanto para prevenção de um lado, mas para futuros tratamentos, talvez. Esse é um ponto muito importante. E quando a gente conversa de saúde mental, então, aí existe uma correlação direta. Pensar, inclusive, que em pacientes jovens, a principal causa que mimetiza doenças cognitivas neurodegenerativas é ansiedade e depressão. Sim. E são fatores de risco. Depressão, isoladamente, é um desses 14 principais fatores de risco de doenças demenciais. Então, deve ser tratado. Limita de um lado e, se não tratado, ele pode tornar a doença do outro. E outro fator, o fato que age no sistema linfático é caminhar. Caminhar 30 minutos, 5 vezes por semana, você também Perfeito. Vai querer uma vassourinha limpando as substâncias tóxicas do sistema linfático. Perfeito, exatamente. Em relação aos fatores sociais, como é que a educação e acesso à saúde influenciam nesse risco de desenvolver a doença? E tem uma pergunta da Larissa, o Haddad já emendando. As mudanças hormonais da mulher, menopausa, por exemplo, afetam a memória? E do maestre, tive uma encefalomalácia depois de um traumatismo craniano. Como posso melhorar minha memória? São duas coisas diferentes, né? Sim, sim. Perda da memória pós-trauma ou alteração da memória pós-trauma e o aspecto hormonal da mulher. E até no primeiro, né, que é falando sobre reserva. Acho que esse é um ponto extremamente importante. Reserva é uma coisa que a gente acumula ao longo da vida. E aí, claro, a gente está falando de atividade física, entre outras coisas, de qualidade de vida, mas reserva cognitiva é algo extremamente importante. Nível educacional no Brasil, talvez tenha um impacto muito maior como relação de processos demenciais do que em outros países. Então, a educação formal não é simplesmente você estar na escola, é você adquirir conhecimento. E você conseguir fazer isso ao longo do tempo é importante para conseguir construir reserva naquela mesma situação de que se a doença fosse acontecer aos 70, ela vai acontecer aos 90, a reserva cognitiva ela é super importante. Então, o estudo e a forma de como buscar conhecimento, principalmente, ela é importante ao longo da nossa vida e ela deve ser pautada desde o paciente jovem como forma de prevenção da doença. Esse é um ponto. Ponto 2, falar da parte hormonal, existe uma correlação direta e hoje, talvez, os estudos nós sabemos que mulheres têm mais doença de Alzheimer que homem. É mais prevalente em mulheres. E existe uma relação de estudo da parte hormonal mostrando qual que é o impacto, inclusive, nas mulheres. Porque perda de memória durante o processo menstrual e também durante o processo de menopausa é muito comum. Tá? Acho que muitas telespectadoras já vivem isso e vivenciam isso no dia a dia. Agora, a maneira de como a gente enxerga isso como fator de risco, ela ainda está como critério de estudo. Porque existe uma correlação talvez direta que a gente ainda esteja entendendo. Mas o cuidado que se deve ter quando se tem queixas cognitivas deve ser de não colocar isso como algo que não seja importante. É um fator de risco que a gente tem que tomar um certo cuidado e tentar entender melhor.